Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar das escalas, que é uma aplicação da razão e da proporção em diversas áreas. Vamos lá? Olha só então, pessoal, o nosso assunto de hoje são as escalas, mas o mais importante para essa aula é você já saber muito bem o que é razão, proporção e regra de três. Então, se você ainda não assistiu essas videoaulas, clica nessezinho aqui e vai lá dar uma olhada nisso primeiro. Depois você volta para cá, que aí vai ficar bem facinho. Vamos lá, então? Olha só. Então, pessoal, o que são as escalas? As escalas são a relação entre as dimensões de um desenho e o objeto por ela representado. Quer dizer isso, se eu tenho um objeto que eu quero desenhar ele, muitas vezes eu não consigo fazer ele do tamanho original, porque é um objeto muito grande, às vezes gigantesco. Então, vai ter uma relação entre o tamanho que eu faço o desenho e o tamanho real desse objeto. Bom, isso é utilizado aí pelo pessoal da arquitetura nas plantas, nas maquetes, né? Mas também é muito utilizado pela geografia, na questão dos mapas. Então eu coloquei, olha só, um mapa do Brasil, tá certo? E aí eu vou marcar, olha só, dois pontos aí. Eu vou marcar mais ou menos onde fica a cidade de São Paulo e mais ou menos onde fica a cidade de Manaus, beleza? E aí vamos ligar as duas. Bom, aqui na tela do meu computador, eu medi essa distância aí com uma régua mesmo, e ela deu 10 centímetros. Claro que essa medida vai mudar dependendo de onde você está assistindo esse vídeo, né? Do tamanho da tela, ok? Bom, mas vamos considerar aqui que realmente também tem na sua tela 10 centímetros de distância. Agora eu te pergunto, por acaso a distância de São Paulo até Manaus é de 10 centímetros? Jamais, né, pessoal? Muito mais do que isso, né? Não dá nem o primeiro passo aí para sair de São Paulo, chegar em Manaus. Por quê? Porque é óbvio que esse mapa do Brasil não está desenhado no seu tamanho real, ele é um desenho. Então existe uma relação entre o tamanho desse desenho e o tamanho real do Brasil. Nesse caso aí, o objeto é realmente o território brasileiro. Bom, agora a matemática vai aqui ajudar a gente a então entender qual que seria a medida real então da distância de São Paulo até Manaus. Bom, para isso é que os mapas trazem a escala. Geralmente vem ali na parte de baixo do mapa e aparece, por exemplo, assim nesse caso, 1 centímetro, 2 pontos, 260 quilômetros. Vamos lembrar que 2 pontos aqui, pessoal, simboliza divisão, beleza? Então poderia estar escrito na forma de fração também, mas pelo que eu vi na minha pesquisa, é mais comum aparecer aí com os 2 pontos, mas é tudo a mesma coisa, beleza? Então aí, pessoal, é uma proporção, é uma relação aí da razão que vai gerar uma proporção entre a medida do desenho e a medida real do território brasileiro, que nesse caso é que 1 centímetro nesse desenho equivale a 260 quilômetros na realidade. Então, a cada 1 centímetro nesse desenho, você sabe que equivale a 260 quilômetros na realidade. Bom, às vezes também aparece, pessoal, dessa outra forma aí, eu vou colocar das duas. Tá vendo? 2 pontinhos, 26 milhões. Qual que é a diferença de uma para a outra? Bom, na informação nada, mas na forma como está escrito é importante destacar essa diferença. No primeiro, eu tenho uma medida em centímetro equivalendo a uma medida em quilômetros. Então veja que as unidades de medida são diferentes. Centímetro, quilômetro, nesse caso, ok? Quando as unidades de medida são diferentes, eu preciso colocar elas. 1 centímetro, 260 quilômetros. Agora, no segundo caso, se eu utilizar a mesma unidade de medida, tanto no desenho quanto na realidade, aí eu não preciso colocar a unidade de medida, que é o que aconteceu nesse segundo caso. Eu tenho, veja que não tem nem centímetro nem quilômetro escrito aí, só tem o 1 e o 26 milhões. O que significa isso? Que eles estão na mesma unidade de medida.
E aí o interessante é que essa unidade pode ser a unidade que eu quiser. Então, por exemplo, 1 centímetro nesse desenho equivale a 26 milhões de centímetros na realidade, certo? 1 metro nesse desenho equivale a 26 milhões de metros na realidade. Então, quando não tem a unidade de medida, é que ela é a mesma nas duas. E aí ela pode ser a que eu preferir, a que eu achar mais fácil utilizar. Agora, quando as unidades de medida são diferentes, eu tenho que colocar. Beleza? Só vale destacar aí, né, pessoal, que 26 milhões de centímetros é a mesma coisa que 260 quilômetros, né? Então, só foi feito aí essa conversão. Beleza? Bom, agora vamos para a prática, pessoal, descobrir então qual é a distância entre a cidade de São Paulo e a cidade de Manaus, aí, de acordo com esse mapa. Então, eu tenho uma relação entre o tamanho do desenho e o tamanho real do objeto. Bom, eu vou colocar aí a informação que eu tenho, que é a escala. A escala diz que 1 no desenho equivale a 260 quilômetros na realidade. Veja que eu usei aí a primeira relação, 1 centímetro para 260 quilômetros. Eu escolhi essa porque os números são menores, ok? Então é mais fácil de fazer a conta. Veja que eu não estou colocando as unidades de medida ali nessa conta, mas depois eu tenho que me lembrar delas, ok? Se você achar que vai esquecer, você já coloca, beleza? Muito bem. Agora, o que eu quero saber? Bom, no desenho eu tenho uma distância de 10 centímetros. Então, eu coloquei lá no desenho 10 centímetros. E eu quero saber quanto que vale isso na realidade. Então, olha só, da escala eu peguei a informação que 1 centímetro era 260 quilômetros. E aí a minha pergunta, então 10 centímetros, quantos quilômetros que são, beleza? E você já está vendo que isso daí é uma proporção, eu resolvo com regra de 3, ou seja, multiplicando em cruz. Ou seja, 1 vezes x, que é x, e do outro lado, 10 vezes 260, que é 2.600, beleza? Nesse caso, como o x já ficou isolado, a resposta já está dada. Então, tá aí, x é igual a 2.600. Portanto, minha conclusão é que esses 10 centímetros nesse desenho equivale a 2.600 quilômetros na realidade. Então, a medida real da distância de São Paulo até Manaus é 2.600 quilômetros aí em linha reta. Beleza, pessoal? Muito bem. Então, na verdade, aplicar as escalas é sempre só aplicar aí essa razão que é a escala, utilizando aí a proporção e regra de 3 para descobrir uma medida que seja desconhecida. Beleza? Agora, pessoal, é hora de praticar, fazer os exercícios e organizar essas informações aí na sua mente, tá certo? Então, se você ainda tiver alguma dúvida, mande sua pergunta para mim. Quanto mais específica ela for, mais fácil de eu responder, maior a chance de você entender também, tá certo? Aquele abraço, até a próxima!